Olá, tudo bem? Meu nome é Hugo Scremin e estou aqui para mais um devocional e eu tenho certeza que essa palavra ela vai fazer muita diferença na sua vida. E o texto que eu quero compartilhar com você está lá em Números capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos, mas vamos começar com o versículo 1, que diz o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Vamos lá para o versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Versículo número 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra da qual nós fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Que palavra tremenda essa! De quando Moisés ele envia os espias, os 12 espias para poder visitar, para poderem ver a terra prometida. E o interessante nessa palavra é que apenas 2 desses 12 espias, eles voltam com um relatório positivo. Quando nós temos uma visão de fé, nós podemos mudar as realidades. E é isso que eu quero que seja ministrado em seu coração através desse devocional. Josué e Calebe, eles estavam com aquele povo, com aqueles 10 homens, com aqueles outros 10 homens. E eles tiveram as mesmas visões que aqueles homens tiveram. Eu não estava lá nessa época, mas eu posso imaginar como que era a conversa entre eles antes de chegarem para trazer o relatório para Moisés. E eu fico imaginando aqueles homens tentando convencer Josué e Calebe de que aquela empreitada, de que avançar a terra prometida seria algo muito difícil e talvez suicida por conta das dificuldades que eles viam naquele lugar. Mas a visão de Josué e Calebe, uma visão de fé, fez com que eles pudessem viver uma realidade. E nós sabemos que depois de 38 anos, Josué e Calebe eles entram na terra prometida. A visão que aqueles 10 espias tiveram dos gigantes foram as mesmas visões que Josué e Calebe tiveram. Mas o que mudou entre Josué e Calebe e aqueles 10 espias é que eles tinham a confiança no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, a realidade pode ser difícil. E eu não vou tirar a razão também dos 10 espias que eram gigantes, eram descendentes de Enaque. E eu fico imaginando aqueles homens muito menores do que aqueles gigantes. Eu tenho 1,93 m de altura. Talvez sentado você não vai conseguir ter essa visão. Mas eu fico imaginando o tamanho daqueles homens, acima de 2,5 m. Eu fico pensando como eu poderia ter um duelo com um homem daquele, com um gigante daquele. Mas aqueles homens, eles sabiam que por eles mesmos, pelo braço deles, eles não conseguiriam. Mas pelo braço do Senhor, eles iam conquistar a terra prometida. Olha só o que diz o capítulo 14, um pouco mais abaixo, versículo 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente.
Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Qual que era a visão que eles tinham? Uma visão de que o Senhor estava com eles. Olha que interessante que ele diz: não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Eles tinham uma fé tão grande no Senhor que eles sabiam que eles estavam indo em direção àquilo que o Senhor tinha prometido quando eles estavam saindo do Egito. Essa terra era uma terra real e verdadeira, e eles sabiam que eles poderiam confiar no Senhor. As promessas de Deus todas se cumpriram para o povo que saiu do Egito, para que eles pudessem alcançar essa terra prometida. Todas as promessas se cumpriram. E Josué e Caleb, diante de uma visão de fé, eles mudaram toda uma realidade que era muito difícil, mas que perante os braços do Senhor, isso seria totalmente possível. Por isso eu quero te incentivar, através desse devocional e dessa palavra, que tem ministrado muito ao meu coração, que você, mesmo mediante, por vezes, de uma dificuldade, de um problema onde é impossível aos olhos humanos, saiba que através dos olhos de Deus, através do braço de Deus, é totalmente possível. Basta você ter fé no nosso Criador. Eu quero poder orar por você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão meu que está, Senhor Deus, acompanhando este devocional. Senhor Deus, eu não sei como são as provas que eles têm vivido, Senhor Deus, quais são os gigantes, quais são as cidades fortificadas que eles estão enfrentando, Pai. Mas eu quero pedir neste momento a Ti, Senhor Deus, que o Senhor abra os olhos da fé deles, Senhor. Que assim como Josué e Caleb, que tiveram um olhar de fé, um olhar da fé, que eles possam também ter este olhar e possam ver as circunstâncias como elas são, mas que através dos olhos do Senhor, através da fé que eles depositarem no Senhor, eles podem derrubar esses gigantes, eles podem destruir essas fortalezas, eles podem ver o impossível acontecer na vida deles. É assim que eu oro, Pai, e já te agradeço pela Tua fé em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau.